Sejam bem-vindos a mais um Cyber Talk. Estou aqui com a Letícia Rodrigues. Letícia, obrigado por estar com a gente. É um grande prazer recebê-la novamente no nosso Cyber Talk. Obrigada, eu que agradeço. Não, muito bom. Bom, hoje acho que não é que é um tópico polêmico, eu acho que é um tópico extremamente necessário, porém tem algumas necessidades que eu gostaria de estar passando antes de eu fazer a pergunta para você. Proteção de dados. Né? Entramos numa fase que parecia uma hype. A gente tem uma agência, tem, de repente, multas para ser colocadas, mas a gente ainda está na situação vai ou não vai, muitas coisas para acontecer, muitas regras para serem coordenadas e colocadas, porém, entramos na proteção de dados novamente. E onde a gente está nessa maturidade, já que temos uma agência agora, temos regulamentos, temos regras, temos leis. Aliás, está aberto para todo eu mundo. vejo ainda que a gente É. não está na era ainda daquela proteção de dados. Então, Sim. como que você vê hoje nessa era de proteção de dados e como que a gente evolui? Bom, vamos lá. Eu acho que quando a gente fala de proteção de dados, existem diversos tipos de dados, né? Eu acho que no Brasil, quando a gente fala de dados pessoais, a gente trata de uma forma muito natural falar dos nossos dados pessoais. Eu acho que a gente fala do nosso CPF, assim, nosso RG de uma forma... Pô, você vai na farmácia, você fala seu CPF. Está aberto para todo mundo já. É dado público. Então, acho que aqui no Brasil a gente tem essa naturalização do dado pessoal ser um dado público, né? Talvez isso não aconteça em outros países, né? Na Europa, eu sei que vocês são super restritos com dado pessoal, com localização, por exemplo, de GPS, vocês são super contra isso e tal, privacidade. E aqui no Brasil a gente já está em outro momento, a gente é mais aberto. Mas eu acho que quando a gente fala de banco, eu trabalho em banco, né? Além de a gente ter que tomar muito cuidado, antes mesmo da lei, ter que tomar super cuidado com dados privados de cliente, a gente também tem que tomar muito cuidado com dados de negócio. Então, aqueles dados que não são óbvios, aqueles dados que são só números, que podem não fazer sentido para a gente que é da área de segurança, que está acostumado a PII, não sei o quê, também são muito, muito relevantes para a gente que é de banco, né? Então, são muitos dados a proteger e uma naturalização aqui no Brasil de compartilhar dados por muitos canais, muitos meios, o tempo todo, a qualquer momento e a todo custo, porque a gente precisa fazer o negócio fluir. Eu concordo que a gente precisa fazer o negócio fluir, mas com segurança, né? E você vê, agora que a gente entra nessa era de proteção de dados, aliás, a gente todo ano passa certo uma hype, tem um grande momento que a gente acha que vai acontecer uma coisa e depois não acontece. E a gente está na espera, na expectativa que, não que seja consequências, mas uma forma educacional para outras empresas começarem a agir melhor, né? Já que você falou, você é num ambiente financeiro, a criticalidade e a compliance é muito superior a outras indústrias, né? Então não dá para comparar, por exemplo, um banco com uma escola de natação. São dados, Sim. Porém o banco vai ter um certo teor maior de investimento para proteger o dado versus uma escola de natação que de repente nem imagina como proteger esses dados. E já entrando nessa perspectiva, de repente o que você sugere, né, para que a gente possa trazer esse gap mais curto? Porque eu acho que a agência também precisa estar ciente de como proteger esses dados em diferentes equações. Sim, então, é uma agência nacional, né? E o Brasil é enorme, enorme. Diversas empresas de muitos segmentos, que é igual você falou, escola de natação e banco. Como é que você compara dados de uma escola de natação com banco, sendo que é a mesma agência que vai regular dados pessoais de uma escola de natação com dados bancários, né? De pessoas que têm contas em banco. É o mesmo tipo de dado, né? Dados pessoais. Eu acho que a gente tem que falar de risco. Então, assim, se vazar seus dados, você faz natação, se vazar seus dados que você faz, você está matriculado numa aula de natação 9h30, segunda e quarta, lá no Morumbi, sei lá. Qual é o risco disso para você? Talvez muito pouco, mas que você tem uma conta em um banco, que você movimenta X por mês, que você tem negócio. Então, assim, o risco é muito maior. Eu acho que a gente precisa sempre voltar e falar do risco, não só do dado, mas do risco que envolve o contexto, né? Acho que o contexto. O contexto, exatamente. Então, é justo também para aplicar a multa,
para proteger, para aplicar multa, para tudo que envolve a segurança e as consequências da não segurança também, né? Não, acho que o contexto faz um bom sentido, porque também vamos supor, se eu for fazer um exame de sangue, é um outro contexto da empresa de natação, da escola de natação. Sim. Da parte de privacidade, confidencialidade, que é parte da proteção de dados. Já também da parte financeira, onde que os dados financeiros da minha conta bancária deveriam ser privados a mim, né? Então, esse é o segredo bancário. O segredo bancário, que é uma lei muito mais antiga do que a LGPD aqui no Brasil, por exemplo. Exatamente. E que, por falar nisso, funciona muito mais eficiente, bem eficiente, em consequência à Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei geral. Sim. E eu acho que a gente tem, né, certas entidades regulatórias na parte financeira que eu acho que elas são mais fortalecidas para que os bancos sigam essa cadência. Sim, e também está muito mais enraizado. Acho que segurança e privacidade hoje na sociedade ainda são assuntos muito recentes. Como a gente estava falando, né, antigamente quem discutia segurança eram as pessoas que trabalhavam com segurança, no máximo com TI. Sim. Hoje a sociedade discute segurança, porque tem golpe pelo WhatsApp, tem golpe ali no Instagram, no Facebook, etc. Mas ainda vai levar um tempo para a sociedade começar a evoluir no assunto privacidade e segurança. Então, até a lei começar as pessoas começarem a assimilar a lei, não, isso faz sentido para mim, isso realmente é importante, realmente meus dados são importantes, eu acho que isso vai levar um tempo aqui, pelo menos no Brasil. Tícia, obrigado pela colaboração novamente com o nosso Cyber Talks. Agradeço, aliás, todos agradecem a colaboração e o conteúdo fornecido. Valeu, gente, obrigada. Obrigado, viu?